Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos na presença de Deus, fazendo a vontade dele. Aqui não é só um culto no lar, aqui é uma igreja. Amém. Aqui é uma casa de oração. É aqui que buscamos refúgio e fortaleza no Deus que já se faz presente esta noite. Não sei vocês, mas eu já sinto a atmosfera, eu já sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Eu oro, só Deus sabe o quanto eu busquei, o quanto eu orei para um dia ver esse culto assim cheio. Estou muito feliz, sabe? Não é nem pela quantidade, mas é porque é que nem diz no hino, quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Eu oro e agradeço a Deus pela vida de todos que se encontram aqui esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se vocês quiserem se assentar, fiquem à vontade, tá bom? Amém. Glória a Deus. Sintam-se em casa. Que tudo que saia da minha boca seja somente para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nenhum mérito é para mim, nenhum mérito é para nós. Nós somos apenas instrumento de Deus, Amém. sendo Verdade. usado por Ele para trazer o que Ele quer que nós traga. Nós não pode falar o que nós queremos. Nós temos apenas que falar o que Deus quer que nós falamos. É, papai. Irmãos, abrem suas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Jonas. Aleluia. Louvado e agradecido é o teu nome, Pai. Aleluia. Livro de Jonas, capítulo 1, Aleluia. versículo 1 e 2. Quem achou, fala glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem não achou, escolinha dominical. Aleluia. Pode ler. Eu vou ler o primeiro versículo e vou pedir para que a igreja leia o segundo, amém? É tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Jonas capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, igreja, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à presença. aleluia, Jesus. Eu vou fazer mais um momento de oração aqui, referente a esta palavra, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, coloque, meu Pai, palavras da minha boca para trazer, meu Pai, a mensagem que o Senhor quer que eu traga para esta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eis-me aqui, meu Pai. Me conduza, meu Pai, me usa, meu Pai, para fazer somente a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. E que todo mal venha cair por terra, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Antes de começar a palavra, quem viu o arco-íris ontem? Eu. Ô tio, lá no meu prédio tinha dois. Tinha dois. É, Eu vi no final
Faz tanto tempo que eu não vejo o arco-íris e o arco-íris representa a aliança que ele fez com o seu povo, né? E sabemos que o amor de Deus é tão grande que ele enviou o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Alguém mandaria o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados? Humanamente falando, nem eu mandaria. Mas o amor de Deus é tão incondicional que ele fez isso por cada um de nós que estamos aqui. E depois que Jesus morreu, ele prometeu que iria voltar para buscar a sua igreja. E eu creio que ele vai voltar. E todos nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Amém? Porque no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Mas quando ele subiu para o céu, ele não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o Espírito Santo Consolador. E ele está aqui esta noite com cada um de Glória a nós. Deus. Eu já sinto a presença dele aqui. Glória a Deus. Amém? Jonas. Jonas era um hebreu e temente a Deus. Amém? Amém. Deus manda Jonas à cidade de Nínive para pregar, para trazer uma palavra de correção por causa da malícia que havia naquele local, naquela cidade. Quantas das vezes Deus falou com cada um de nós para trazermos uma palavra para alguém que estava precisando, para alguém que estava desanimado, fraco, cansado, perdido. Quantas das vezes Deus mandou alguém para nós podermos falar com esta pessoa, que seja em uma palavra de como vai você, em um bom dia, você está bem, Deus manda te dizer que Ele te ama. Quantas vezes Deus colocou pessoas com, a maioria das vezes, as mesmas dificuldades que nós passamos, para nós trazermos uma palavra para esta pessoa. Foi assim que aconteceu com Jonas. Deus mandou Jonas ir a esta cidade porque lá havia muita malícia. E Deus, Ele é tão amoroso com o seu povo que mesmo naquele local, tendo essa malícia, tendo pecado, Deus amou tanto e ainda ama os seus filhos, que Ele manda um servo ir lá trazer a palavra. E eu creio que Ele manda cada um de nós também trazer esta palavra. Mas Jonas era temente a Deus, mas ele era desobediente. Porque a palavra diz que Jonas, ele desobedeceu a Deus. E ele entrou num barco sentido contrário para a cidade de Tarsis, fugindo, da presença de Deus. Ou seja, Jonas foi desobediente a Deus. Ele não foi a Nínive. Ele entrou num barco e foi para Tarsis. Ele fez ao contrário do que Deus tinha mandado para ele. E quantas das vezes nós não somos assim também, né? Deus nos manda ministrar, ou louvar, ou estar em certos lugares, e a gente simplesmente nega essa vontade, do Pai. A gente simplesmente vai para o outro lado, Quantas das vezes Deus fala para nós, vai para a igreja, vai para o culto no lar, vai louvar, vai adorar. Quantas madrugadas Deus acordou a gente para estar buscando Ele? Só para estar agradecendo pelo pão de cada dia. Quantas vezes e nós simplesmente fomos desobedientes a Ele? Assim que aconteceu com Jonas. Jonas foi desobediente. E assim diz a palavra que a partir do momento que Jonas entrou no barco para fugir do que Deus tinha pedido para ele, veio uma grande e forte tempestade.
E os tripulantes, eles estavam preocupados, né? Porque fazia tanto tempo que não havia esse tipo de situação, essa tempestade naquele local. E aí os tripulantes resolveram tirar na sorte, né? Quem que estava causando aquela situação. Eles se achegaram, se ajuntaram a eles e buscaram os seus deuses, mas nenhum deles o responderam. E aí aqueles tripulantes que estavam no mesmo barco que Jonas, eles decidiram tirar na sorte, ou seja, eu não sei que jogo que eles jogaram. Eu não sei se foi Joga em Pô, eu não sei se foi empurrar, eu não sei se foi 2 ou 1, mas eu sei de uma coisa. Essa sorte caiu em Jonas. E aí descobriram que o culpado daquela tempestade era Jonas. Porque eles chegaram em Jonas e perguntaram: Jonas, você que é culpado dessa tempestade? E Jonas confessa: realmente sou eu culpado dessa tempestade. Por quê? Porque eu fui desobediente ao Deus, ao único Deus que é dono dos céus, da terra, do mar e de toda a criatura. E aqueles homens, vendo Jonas como culpado, perguntaram: Jonas, o que podemos fazer para poder acalmar essa tempestade? E Jonas, ele simplesmente virou para aqueles homens que estavam no navio e falou: me jogue no mar, assim acalmará a tempestade. Mas quando Jonas pede para aqueles homens jogarem ele no mar, não foi só para acalmar a tempestade. Jonas ainda estava querendo fugir da vontade de Deus. Jonas pensava assim: se eles me jogar no mar, eu vou morrer. E assim eu não vou ter que ir naquele lugar para poder trazer a palavra de Deus, né? E aí, Jonas foi jogado no mar. Mas, quando Jonas é jogado no mar, ele pensa que vai morrer. Mas como diz a palavra e este louvor lindo, quem começou a boa obra é fiel para cumprir nas nossas vidas. Amém. E Deus olhou para Jonas assim e falou: você não vai morrer até a promessa se cumprir na sua vida, porque eu vou te usar. Deus quer usar cada um de nós. Deus quer que nós trazemos a palavra dele nos 4 cantos desta terra. Aleluia. Para falar que Deus salva, que Amém. Deus cura, que Deus transforma, que Deus batiza, que Deus restaura, que Deus muda realmente a vida de cada um de nós. Deus mudou a minha vida. Eu agradeço muito a Ele pela oportunidade de estar aqui esta noite. Eu nunca imaginaria um dia estar aqui, fazendo a vontade de Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Mas eu agradeço a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. E Jonas, pensando que iria morrer, Deus falou: não, você não vai morrer não. Eu vou dar um jeito de você ir lá e trazer minha palavra. Quantas vezes nós pensamos, né, que acabou aqui? Quantas vezes a gente imaginou: ixi, daqui eu não passo. Mas Deus, Ele faz do jeito dele, para que Amém. possamos cumprir a palavra dele. E Deus envia um grande peixe que engole Jonas. E Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga daquele peixe. Quando Jonas foi engolido pelo peixe, o peixe levou ele às profundezas do mar. E eu acredito que muitas das vezes Deus permite que nós passamos por essa situação. Deus permite que nós cheguemos lá no fundo. Não porque Deus é mau, mas para sabermos que sem Ele não somos nada. Amém. Para Verdade. podermos se achegar um pouquinho mais a Ele. É, Jesus. Deus permite, gente. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Verdade. Deus permite uma doença. Deus permite falta de comida na geladeira, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema sentimental, um relacionamento frustrado. Deus permite essas coisas, meus irmãos.
Não porque Deus é mau, mas é porque Deus quer que aquela situação faça com que nós possamos se aproximar mais a Ele. E é isso que aconteceu com Jonas. Jonas foi engolido pelo peixe e ele pensou, poxa, a única solução é Deus, né? Amém. E aí Deus, aí ele começou a louvar, a clamar a Deus. Engraçado que todos nós queremos a bênção, né? Mas ninguém quer o abençoador. Todos nós procuramos a bênção da saúde, do financeiro, do sentimental, do espiritual, a chave da moto, a chave da casa. Todos nós somos seres humanos. Confessamos isso. Não é pecado confessar. Mas ninguém quer se aproximar de Deus. A gente só se aproxima de Deus quando a gente está passando por dificuldade, né? Mas precisamos refletir nessa situação. Amém. Jonas clamou a Deus por 3 dias e 3 noites. Ele orou. Deus escutou as orações de Jonas. E depois de 3 dias, o peixe vomitou Jonas em terra seca. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez para Jonas. E Deus disse: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Pela segunda vez Deus fala com Jonas. Ou seja, Deus fala conosco uma vez, a gente pode até desobedecer, né? Deus fala conosco 2 vezes, mas pode até desobedecer. Uma palavra que diz que muitas das vezes nós podemos desistir de Deus, mas Deus não desiste de nenhum de nós. Glória a Deus, aleluia. Porque o amor de Deus é incondicional nas nossas vidas, irmãos. Se estamos aqui esta noite reunidos, é porque fomos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para estarmos aqui, para escutar a palavra do Senhor. Aleluia. Porque se alimentar fisicamente é maravilhoso, mas o mais importante é se alimentar espiritualmente. Glória a Deus. E como nos alimentando espiritualmente? Como nós podemos nos alimentar espiritualmente? Lendo a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Amém. Orando, buscando a Deus, mas não aquela oração simples. Aquela oração de gratidão do fundo dos nossos corações. Aleluia. Então que possamos nos achegar mais a Deus Eita. e reconhecer que Ele é o único suficiente e salvador das nossas vidas. Aleluia. E a partir do momento que Jonas foi cuspido na terra seca, Jonas foi chamado pela segunda vez por Deus. E Deus falou para ele pela segunda vez na cidade de Nínive. E Jonas foi. Dessa vez Jonas foi. E ele pregou. Com poucas palavras, mas ele pregou. Porque ele não sabia muito o que falar. Deus é maravilhoso. Jonas, ele pensou assim: aquela cidade não tem mais jeito, mas eu tenho que obedecer a Deus. E ele foi. Jonas pregou naquela cidade e com poucas palavras toda a cidade, até o rei, até os animais, creram em Deus, se arrependeram e buscaram ao Senhor de todo o Glória a coração. Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Verdade. Olha como Deus usa, né, Jonas? Independente se Jonas fugiu, Deus não desistiu dele. Aleluia. Glória a Deus não desistiu de nenhum de nós, meus irmãos. Deus nos ama. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus tem algo na nossa vida, é porque Ele nos ama. Senão nem estaríamos mais aqui. Deus permitiu que nós chegássemos até aqui esta noite. Aleluia. É porque Ele tem algo na nossa vida, algo extraordinário.
Ele tem uma bênção sem medidas. Amém. Enquanto estivermos aqui nesta terra, se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, é claro que Ele vai nos abençoar financeiramente, Ele vai nos abençoar sentimentalmente, no relacionamento. Ele vai nos abençoar porque Ele nos ama. Ele vai nos dar chave de moto, chave de carro. Ele vai nos ajudar, meus irmãos. Ele vai curar nós da doença. Só que, meus irmãos, a gente tem que buscá-lo de todo o coração. Porque se nós não buscar a Deus de todo o coração, se nós não fizermos a vontade de Deus, Ele permite que nós perdemos isso. Para quê? Para que possamos nos aproximar mais dEle. A palavra fala sobre desobediência e ao mesmo tempo arrependimento. Então que possamos nos arrepender, nos arrepender de todo o nosso coração, das coisas erradas que nós fizemos, de tudo que não provém de Deus, que possamos nos aproximar mais dele, que possamos nos achegar mais a Deus, porque Deus é o nosso único suficiente Salvador. Sem Deus não somos nada, irmãos. Sem Deus nem aqui eu podia estar. Verdade. Sem Deus não podemos fazer nada, não somos nada, meus irmãos. O Senhor é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Aleluia. Se Deus não tivesse mandado o Filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados, meus irmãos, nós nem aqui nós estaríamos. Verdade. Precisamos ser mais gratos, irmãos. Verdade. Só de estar vivo e respirando. Precisamos ser gratos a Deus, porque foi Ele que permitiu a gente chegar até aqui. Verdade. Nós passamos por doença, nós passamos por Covid, nós passamos por vários tipos de situação aí neste mundo. Mas olha nós aqui, meus irmãos, Glória a Deus, aleluia. glorificando e exaltando e agradecendo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele tem uma obra na vida de cada um esta noite, eu creio, meus irmãos. Glória a Deus. Ele já está abençoando a vida de todos esta noite. Aleluia. Porque Ele é o único suficiente das nossas vidas. Temos que clamar a Deus de todo o nosso coração. E a palavra diz em Marcos 16:15, e disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Meus glória a irmãos, Deus. isso é uma ordem de Deus. Precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Precisamos pregar no nosso trabalho, no nosso ministério. Precisamos pregar para a nossa família, para os nossos irmãos, para os nossos filhos. Precisamos pregar no nosso futebol. Nós precisamos pregar no ônibus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Aleluia. Porque a partir do momento que começamos a fazer a vontade de Deus, Deus nos capacita. Deus Amém. nos fortalece. Eu creio, Jesus. Deus nos abençoa. Deus nos livra. Deus nos guarda. Deus é conosco, meus irmãos. Aleluia. Mas precisamos estar firmes na presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, Jesus. Eu nunca imaginei um dia estar aqui trazendo uma mensagem de Deus. Eu nunca me imaginei em toda a minha vida. Todos aqui me conhecem, todos aqui sabem das coisas de errado que eu já fiz. Todos sabem. Vocês são minha família, eu não preciso esconder nada de ninguém. Eu já fiz muita coisa errada. E eu me arrependo de todo o meu coração. De Amém. todo Glória a o meu Deus. coração. E eu agradeço a Deus por estar aqui esta noite. Porque eu me envolvi com as drogas. Me envolvi com droga, com bebida, com prostituição. Me envolvi com tráfico. Eu me afastei do meu filho. Eu me afastei da minha mãe. Eu não me importava com a minha família. Eu não dava nem bênção pra minha mãe. Eu não me importava com nada. Eu só queria saber de mim. Mas, mesmo eu também sendo desobediente, porque eu cresci e fui criado pela vovó, né? É assim que a gente fala. Eu fui criado pela vovó e a minha avó e minha mãe e minhas tias sempre nos ensinou os caminhos de Deus. Mas infelizmente, conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando curiosidade, né? Nós vamos criando curiosidade das coisas do mundo.
E eu fui criando essa curiosidade das coisas do mundo. Infelizmente, eu conheci as piores coisas do mundo, meus irmãos. Infelizmente. Mas mesmo sendo desobediente, mesmo saindo dos caminhos do Senhor, assim como aconteceu com Jonas, Deus deu um jeitinho de me trazer de volta. Aleluia. Glória a Deus. Deus usou as orações das minhas tias, dos meus tios, da minha avó que sempre orou por nós. Deus colocou uma pessoa abençoada na minha vida, que é a minha esposa Adriana, que eu agradeço muito a Deus. Deus Aleluia, me Deus. trouxe amor para o meu filho. Eu amo meu filho. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou liberto do cigarro. Glória a Deus. Eu não sinto nenhuma vontade de fumar mais. Aleluia. Eu não Pra bebo honra e glória mais. do teu nome, Jesus. Eu não bebo mais. Louvado seja Eu não me o nome, envolvo Jesus. com nenhum tipo de criminalidade. Nada, meus irmãos. Eu estou 100% Glória a liberto. Deus. Eu Louvado estou seja o nome do 100% Senhor. limpo na presença do Senhor. Aleluia. E eu falo para Deus, eis-me aqui, Pai. Me usa conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Porque se fosse pela vontade da nossa carne, nem aqui nós estaríamos. Verdade. Estaríamos na nossa casa, assistindo Netflix, comendo pipoca, É, papai. se empanturrando de comida. Nós estaríamos deitados, dormindo pelo fato do cansaço do nosso dia a dia de trabalho. Aqui nós não estaríamos, pode ter certeza disso. Eu falo por mim mesmo. Mas quem nos chama é Deus. Aleluia. E se Deus começou uma grande obra nas nossas vidas, é porque Ele é fiel para cumprir. Eu creio. Aleluia. Deus é fiel para cumprir as promessas na nossa vida. E teve um momento que eu virei para Deus assim e eu falei, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Porque eu não mereço. Nenhum de nós merecemos, mas Verdade. eu perguntei para Deus, falei, Pai, por que eu? Por que o Senhor quer que eu vou lá e traga a palavra? Por que o Senhor escolheu eu, Pai? E aí foi onde um certo dia eu abri a minha Bíblia no livro de 1 Coríntios, Aleluia. capítulo 1, 27, que Deus diz, eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Glória a Deus, aleluia. Assim como Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Escolheu as coisas fracas para aniquilar as fortes, para que ninguém se orgulhe na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi a partir desse Isso é bom, momento que eu aleluia. entendi o verdadeiro motivo que Deus me escolheu, porque Ele sabia que eu não ia ser orgulhoso na presença dEle. Aleluia. E eu nunca vou ser. Que Eu não sou assim seja, melhor em do que nome de ninguém Jesus. só porque eu estou à frente da obra, só porque eu estou de terno e gravata. Eu não sou melhor do que ninguém. Deus ama cada um dos seus filhos tudo por igual. Aleluia. Ele cuida cada um de nós tudo por igual. E não podemos nos orgulhar na presença dele. Foi ali que eu vi que realmente Deus queria algo na minha vida. Glória a Deus. E hoje em dia eu sou batizado nas águas. Aleluia, Louvado Jesus. seja Deus. Hoje em dia eu amo estar aqui no culto no lar. Eu amo mandar mensagem para todo mundo de bom dia. Eu sou chato, mas eu mando. Mas por quê? Porque esse amor foi Deus que colocou no meu coração. Glória a Deus. Eu não tenho teologia, não tenho faculdade de teologia. Eu não sei ministrar a partir do momento que eu fui batizado, né? Que dizem que nós nascemos de novo para Cristo quando nós batizamos na água. Ou seja, nós nos tornamos crianças novamente. E a partir deste momento, eu falo muito isso quando eu tenho a oportunidade de trazer a palavra. Eu não sei ministrar, eu não sei falar, eu não sei louvar, eu não sei trazer uma boa mensagem com palavras bonitas. Eu não sei nada disso não, meus irmãos. Mas quem me capacita é Deus. Glória a Amém. Deus. Quem coloca as Aleluia. palavras da minha boca é Deus. Deus é Porque fiel. eu sei que Ele é comigo.
Eu só estou engatinhando ainda. Amém. Nós estamos engatinhando ainda. Nós estamos começando a aprender. E eu sempre peço direcionamento a Deus, mediante a palavra que Ele quer que eu traga. E esses dias, hoje era para vir outro pré-leitor, né? E aí ele avisou de última hora, né? Que iria vir para cá. Que não iria vir para cá. Aí ele falou que pediu desculpa porque ele tinha um compromisso e de última hora, sim, ele falou que não ia conseguir vir para cá. Semana passada, como minha esposa já tinha ministrado fora, né, que nós visitamos outro ministério e ministrou aqui também, e da parte de Deus que usa ela para poder organizar os pré-leitores que vêm aqui. Aí ela virou pra mim e falou, você que vai ministrar. E tipo assim, eu sempre procuro jejuar uma semana antes, pedir a Deus uma palavra uma semana antes, e assim foi bem de repente, mas eu pedi muito direcionamento de Deus, né? Amém. Inclusive eu abri minha Bíblia umas 4, 5 vezes e caiu na mesma palavra, que é no livro de Jonas. Aí eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu falo a história de Jonas? Eu trago, Pai, que seja feita somente a sua vontade, né? Graças a Deus, Deus foi me dando um entendimento para poder ser conduzido pelo Espírito Santo, para poder trazer uma boa mensagem, né? Amém. Que Jonas, da história de Jonas. E eu acredito que essa história de Jonas serve como reflexão para todos nós. Mesmo que nós, muitas das vezes, somos desobedientes a Deus, muitas das vezes, infelizmente, nós somos seres humanos, a gente somos falhos. Mas mesmo que fomos desobedientes a Deus, mesmo se um dia nós falar não para Deus, Deus nunca vai falar não para nós. Deus sempre vai estar disponível e achar um jeito da gente voltar para cá, Amém. para a casa Glória a do Deus. Senhor. Verdade. Voltar para onde nós saímos. Aleluia. Porque é aqui que Ele se faz presente. É que nem eu falei no começo da mensagem. Irmãos, a gente procura a bênção. A bênção está em quem? A bênção está em Deus. Mas a gente procura Deus. A gente só procura Deus quando a gente precisa. A gente tem que procurar Deus todos os dias. Amém. Todas as horas. Todos os momentos. Acordar, agradecer, orar, ler a Bíblia e sempre trazer a palavra para o próximo. Os dois mandamentos e mais importantes de Deus. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Temos que amar todos como nós mesmos. Eu me amo. É por isso que eu trato todo mundo assim. Eu quero ser amado também. Glória a Deus. Trato todo mundo com amor, com carinho, com intensidade máxima. É aí que está o amor de Deus. Glória a Deus. É aí que Deus começa a transformar, a trabalhar nas nossas vidas. Confesso que muitas das vezes nós passamos por certas situações que nós ficamos chateados. É normal, irmãos. É normal. Mas só de saber que Deus é conosco, Aleluia. a gente se sente, sabe, tão feliz. E hoje é um dia que eu estou muito, muito alegre. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque além de eu estar mais próximo, sentindo mais a presença de Deus nas nossas vidas, eu vejo com os meus olhos que Deus está trabalhando nas vidas de cada um também. Amém. Glória a Deus. Deus está transformando a vida de cada um. E Eu Deus creio, vai Deus. abençoar mais Amém. e mais a vida sentimental, o relacionamento. Deus vai abençoar a nossa vida financeira. Aleluia. Deus vai nos dar mais saúde, vai nos dar mais força para continuar lutando. Irmãos, a nossa luta aqui na terra não é contra os nossos inimigos. Nossa luta é contra as potestades que existem no mundo espiritual. E a nossa luta é contra nós mesmos também. Verdade. Nós temos que dizer não à nossa vontade.
Porque se fôssemos fazer a vontade da carne que habita em cada um de nós, não estaríamos aqui. Então, que possamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e fazer somente a vontade do Pai, em o nome de Jesus Cristo. Irmãos, até aqui Deus falou comigo. Se eu passar daqui, não vai ser mais da parte de Deus. Eu agradeço, eu oro e agradeço a Deus sempre, todos os dias, todos os dias. Eu não vivo mais sem Deus. Aleluia. Eu não Glória a sei, Deus. eu não Glória sei a Deus. o que é viver mais sem Deus. Sem Glória a Deus por acordar isso, e falar, aleluia. Deus, obrigado. Falar, Deus, abençoe a minha mãe, meus irmãos, meu filho, Aleluia. minha esposa, meus tios e minhas tias. Essa é a minha oração de todos os dias. Glória a Deus. Abençoe meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas, meus colegas, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus da igreja. Abençoe esta obra do culto no lar, porque a obra do culto no lar não é minha, não é da Adriana. A obra aqui é do Senhor. Aleluia. Glória a E é Deus. como diz o hino, quem começou esta boa obra e quem começou a boa obra na vida de cada um é fiel para cumprir. Amém. E é Deus que começou a obra na vida de cada um. Então é Ele que vai cumprir. Então que possamos se aproximar mais a Deus e ser obedientes. Amém. Vamos ser que nem Jonas não, hein? Vamos ser obedientes. Em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Espero que essa palavra tenha tocado no coração de vocês. Estou engatinhando ainda, aprendendo. Mas eu sei que, além de mim, que Deus usa e quer usar mais, Ele também quer usar cada um de vocês. Assim como Ele usa o nosso tio Júlio, o pastor tio Júlio, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Assim como Ele usa a missionária Andréia, assim como Ele usa a minha esposa a missionária Adriana, Ele quer usar cada um de nós para trazer a palavra dEle. Aleluia. Não precisa de muito não, irmãos. Só de falar que Deus salva, cura, batiza, transforma, a gente já estamos ministrando a palavra do Senhor. Amém? Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas vão